Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, mais uma vez, ter esta oportunidade de comentar as leituras diárias propostas pela CPAD, as lições bíblicas da Escola Dominical para a classe dos adultos. Neste quarto trimestre de 2024, nós temos o tema central: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Este trimestre é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em ciências da religião pela FAETEL. O pastor Elinaldo Renovato também é autor de diversos livros como Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e demais, todos eles editados pela CPAD. Nesta lição de número 4, que querendo Deus, será aplicada no próximo domingo, dia 27 de outubro de 2024, traz-nos o tema semanal, promessa e obediência. Para esta segunda-feira, os editores propuseram o tema O Concerto de Horebe e a promessa de ser um povo sacerdotal. O texto em apreço está em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Façamos a leitura. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas palavras são as que falarás aos filhos de Israel. Amém. Meus amados irmãos, nós, com muita alegria, vemos aqui o tema da obediência sendo apresentado pelo Senhor como pressuposto de uma promessa. É bem verdade que, como boa parte das lições já estudadas nos mostraram, a relação entre bênção e obediência é assimétrica, isto é, ela não é nivelada. Desde a criação do mundo, nós vemos que o Senhor promove ao mundo bênçãos sem que determine uma contraprestação. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não houve ali nenhuma condição para esta bênção primária, a primeira de todas as bênçãos, a criação do mundo. Até a redenção do homem não tem a obrigação, a obrigatoriedade de obediência no que tange a parte divina. O Senhor não decidiu salvar o homem porque este o obedecia, muito pelo contrário. Nós vemos na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 8, que nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, isto é, inimigos de Deus. E isto ocorreu desde a fundação do mundo. O apóstolo Pedro, ao escrever as revelações do Senhor acerca deste tema, no capítulo 1 e o versículo 20, nos diz: o qual, na verdade, noutro tempo, foi concedido antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Isto é, versículo 18 e 19, ele diz: porque não foi com coisas
vãs, prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então, estas promessas, obviamente, não dependeram da sinergia com o homem, né? Foram bênçãos vindas diretamente da parte de Deus, sem nenhuma participação humana. Agora, há de haver o aceite à promessa divina através da obediência, para que então se efetive a salvação. A condição é: quem crer e for batizado será salvo. Então, a condição para que a promessa dada por Deus se efetive na vida do ser humano é a fé, é crer no Senhor Jesus. No texto que nós lemos, aqui fala do Monte Horebe, né? Há uma confusão que se faz entre o nome, se o nome seria Sinai ou Horebe. Nós sabemos que este monte ele está localizado na península do Sinai, não é? São alguns montes, e um deles foi o que Moisés recebeu a lei do Senhor. Em hebraico, o monte é chamado de Horebe, né? Já para os árabes, este monte ele é chamado de Jebel Mussá, que significa exatamente Monte de Moisés, né? Para nós não importa muito a nomenclatura do monte, mas sim o que houve lá no monte, que foi a revelação da parte de Deus da lei do Senhor e a observância ou não desta lei pelo povo. Isto porque, com o povo de Israel, a promessa é que este seria um povo peculiar, uma nação santa e uma nação sacerdotal, não é? É isto que nós lemos no texto em apreço. Então, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A impressão que dá é que o povo de Israel só ouviu a primeira parte, a propriedade peculiar. Mas Deus diz: e toda a terra é minha. E no versículo 6 ele fala: e vós me sereis um reino sacerdotal. Então, a obrigação de Israel, a obediência de Israel estava justamente no que Israel não fez até hoje, que é propagar a vinda do reino de Deus, propagar a lei do Senhor. E por esta razão, quando o próprio Senhor Jesus veio, não encontrou o povo obedecendo, né? Eles se fechavam cada vez mais nos seus núcleos, no que hoje nós chamaríamos de panelinhas, né? No seu próprio ambiente, cada vez mais fechados. Agora, para provar a obediência do povo, Deus então no capítulo 19 propõe um teste, sem avisar, obviamente, que se tratava de uma provação, mas Deus propõe um teste. Ele diz: olha, Moisés, primeiro santifique o povo, suba ao monte, e quando ouvir tocar a buzina longamente, então subirão ao monte. A vontade de Deus, o que o Senhor queria fazer com o povo, é o que mais à frente ele fez com a igreja. Nós vamos ver em outro dia, que é escrever a lei do Senhor no coração do povo, e não numa tábua de pedra. Mas, quando houve a ordem para que o povo subisse ao monte, no capítulo 19, versículo 13, quando houve a ordem, o povo recusou ouvir a voz do Senhor e preferiu ter um homem, Moisés, como seu intermediário. Capítulo 20, versículo 19 de Êxodo diz: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco,
para que não morramos. Então, antes a nação inteira de Israel seria o povo sacerdotal. A partir daqui nós vemos toda a construção da nação de Israel e em certo momento o Senhor destacando aqueles que seriam sacerdotes e estariam entre ele, o Senhor e o povo, né? Que o povo mesmo escolheu. Note bem que eles até possuíam uma obediência protocolar. Quando Deus, ele diz, olha, vocês serão minha propriedade peculiar, o meu sacerdócio real. Versículo 8 do capítulo 19 diz, então todo o povo respondeu a uma só voz, tudo o que o Senhor tem falado faremos. É muito interessante esta obediência protocolar, né? Na revista Ensinador Cristão, nos traz aqui um comentário do doutor, um grande estudioso contemporâneo nosso, falecido há alguns anos, pastor Laurêncio Olson, que declara na sua obra Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento que o farisaísmo exigia cuidadosa atenção com o pagamento dos dízimos, dos produtos da terra, até mesmo das ervas plantadas, mas Jesus, quando veio, acusou esses homens rigorosamente cuidadosos, com uma monumental má interpretação da vontade de Deus. Para Deus, os assuntos centrais da fé estão relacionados com a justiça, com a misericórdia e a fidelidade. Esses assuntos os fariseus ignoravam. Então, quando o Senhor Jesus chegou à terra, encontrou um ambiente muito parecido com os dos judeus lá próximo do monte. Veja como foi algo cíclico na história de Israel. Então, Israel havia falhado na sua obrigação, né, de, até o advento de Jesus Cristo, é óbvio, de anunciar a lei do Senhor. O Senhor quer a salvação de todos os homens. Todos os homens serem alcançados pela proclamação da salvação do Senhor. Israel seria o que hoje é a igreja. Seria o anunciador de boas novas. Interessante é, obediência no ministério, que isto era o ministério de Israel, é equivalente ou faz coro com a obediência do ministério dos nossos dias. No livro que escreveu o pastor José Wellington Bezerra da Costa, Como Ter um Ministério Bem-Sucedido, ele nos traz aqui uma definição interessante acerca do que seja o trabalho de um obreiro. Diz o pastor José Wellington, aspas, há 4 palavras que definem bem o trabalho do obreiro: função, ocupação, cargo e ministro, ou ministrar, né? A função, então, como aquele complexo de direitos, atribuições, etc. A ocupação, o ato em si de trabalhar em algo específico. O cargo, a condição de sentir o peso da obrigação. E o ministrar, como o próprio nome diz, é dispensar aquilo que foi recebido de maneira aceitável àqueles que ouvem, agradável àqueles que ouvem e aceitável perante o Senhor. Amados irmãos, que corramos com paciência essa carreira, mas que tenhamos em vista que a promessa de Deus para Israel, ela foi muitas vezes retardada ou modificada por culpa do próprio povo, pela desobediência em praticar aquilo que o Senhor ordenou. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, uma boa semana. Amém.